Bom dia, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas a todas, todos e todes. Nessa manhã, né, de chuvinha aqui em Dourados, não sei como estão em outros lugares, mas estamos aqui para a mesa Tessituras Inovadoras do Planeta Literatura, que surgiu de uma maneira bem maluca, mas da vontade de unir diferentes pesquisadores da área de letras, né, e seus objetos de pesquisa, tá? Então, temos hoje Melo, doutor em literatura brasileira pela USP, atualmente professor do quadro efetivo da Universidade Estadual de Goiás. Meu querido amigo e colega de trabalho de longa data, André Rezende Benatti, né? O André é doutor em letras neolatinas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS, onde trabalhamos juntos em 2015, professor permanente do programa de pós-graduação da UEMS e também dá aula na pós da UFMS, e editor-chefe de uma revista muito querida para mim, que é a Revel, né? Na qual eu já publiquei e também já ajudei corrigindo alguns artigos. E nosso querido Carlos Vinícius Figueiredo, né? Carlos da Silva Figueiredo, desculpa, meu chefe, né? Fiquei até nervosa com o chefe, mas professor de língua portuguesa e língua inglesa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Campos Dourados, né? Doutor em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com pesquisa realizada na Texas University, em Austin, Estados Unidos. Integrante do programa de estágio Brasil-Canadá, fiquem atentos, estudantes, em educação profissional e pesquisa aplicada, né? E, obviamente, nosso querido diretor, um homem, né, que estuda mulheres, e isso é muito bacana, tá bom? Vou passar a palavra para o nosso convidado, né, Samuel, e aí depois quem tiver alguma pergunta pode pôr no chat, a gente vai conversando, e a ideia é dialogar e trocar sobre os objetos e estudos desses, né, desses homens de letras, ok? É isso. Samuel, com você. Bom dia a todos e todas. Dizer que é minha alegria, né, de estar aqui, agradecer a Karina pelo convite e dizer que estou feliz, né, de rever o Carlos, que há muito tempo a gente não se via, né, estava conversando antes aqui, quase 10 anos, eu acho, que a gente não se via. A gente estudou junto na UFMS e é bom, né, rever os amigos para conversar coisas que a gente gosta, e mesmo virtualmente, né. O André, que é um amigo também de longa data, mas que eu já revi, né, no Rio, já trouxe aqui para Iporá, então a gente anda se trombando aí pelos caminhos. E agradecer a todos vocês que estão aqui, né, é um prazer estar voltando para o Mato Grosso do Sul, mesmo que virtualmente, falar, né, discutir literatura. Eu já adianto que a minha fala talvez seja um anticlímax, né, do evento, porque eu vim falar de morte. Eu trago, né, como tema a morte, nesse sentido, né. E antes de mais nada, eu vou projetar aqui o poema que eu vou usar como objeto hoje, né, para que vocês possam ir vendo, né, enquanto eu vou falando, vocês possam já lendo o poema e pensando no que se faz sentido ou não que eu vou falar, né. Vocês confirmem, por favor, se apareceu aí, se está aparecendo aí. Ainda não, Samuel. Tá, então muito provavelmente travou tudo aqui. Acho que o Samuel travou. A gente podia passar para o André, né? E eu vou recomendar pelo WhatsApp que ele... Ah, não. Ele voltou. Voltou. Apareci, voltei? Agora voltou, ok. Ah, que bom. Tá, o poema está aparecendo aí, né? Sim, Os Mortos. Isso. Então esse é o poema que eu vou conversar com vocês hoje. Bom, então como eu disse, a minha fala é um anticlímax, né? Do evento, da alegria do evento, porque eu vou falar ali de morte. Quando a Karina me convidou, né, e trouxe esse tema, né, tessituras inovadoras da literatura, eu fiquei bastante angustiado, né, porque embora existam muitas, de fato, tessituras que podem ser pensadas, né, em relação à inovação em literatura, eu sempre penso e reflito quando eu ouço, né, a palavra literatura e inovação, ou algo em torno desse campo semântico, né, que está vinculado à tecnologia, a desenvolvimento, eu sempre fico pensando nas tensões que envolvem as relações entre literatura e o desenvolvimento, e tecnologia, né.
E, na verdade, isso é uma tópica até central, pensando na poesia, principalmente na poesia moderna, né? Falando aí de Baudelaire para cá, né? A ideia da crise e a relação da poesia e da literatura com o capitalismo, enfim, com todo esse processo, né, que se aprofunda no século XX e que hoje nós vivemos uma nova experiência a partir da internet. Né? Então eu fiquei pensando nessas possibilidades, né, nessas tensões que envolvem essas possíveis relações entre literatura e inovação, e tecnologia e desenvolvimento. E vou tentar, né, prometo tentar fazer sentido até chegar no poema Os Mortos, né, para vocês aqui. Bom, eu não sou um pesquisador de métodos muito bem definidos, assim. Eu não me orgulho disso, porque eu entendo que a metodologia ela é importante para a pesquisa, para o ensino, né? E eu talvez não teria sofrido tanto no meu caminho aí de pesquisador se eu tivesse metodologias bem definidas. Mas se há um método, ou parte de um método do meu pensamento sobre literatura, é o de sempre iniciar qualquer reflexão sobre o texto, sobre o poema, especialmente, que é a minha área, né? Sempre partindo de duas questões que, na verdade, compõem o mesmo campo de angústia sobre o objeto da literatura, que é o que é a literatura e a sua função. Eu acho que é uma pergunta importante, porque ela está presente na minha vida, imagino na vida de todos vocês, desde os nossos primeiros contatos com literatura e com arte. Eu acho que é o próprio questionamento do que é a arte e da sua função está presente, né? E eu aqui dando aula, tanto na graduação quanto no mestrado, eu sempre confronto os alunos sobre essa perspectiva e, inicialmente, que parece óbvio, né? Acaba no desenvolvimento desse questionamento apontando, né, as diversas tensões e a complexidade que envolve pensar esse questionamento sobre o conceito, sobre o que é a literatura em si e a sua função em nossas vidas, né? Então, se eu perguntasse aqui para vocês, provavelmente nós teríamos várias respostas, né, exatamente evidenciando que é uma questão que permanece. E eu já adianto que não é possível objetivamente responder essas questões, né, exatamente por conta dessa complexidade. Mas é importante nós partirmos, eu penso, assim, partir toda a reflexão sobre literatura, em todos os seus níveis, né, dessa angústia, né, desse questionamento. O que é literatura e qual a sua função? E daí uma porta de entrada, sendo redundante, né, interessante que eu posso trazer aqui para vocês, parafrasear uma frase atribuída ao próprio Ferreira Goulart, que é o dono desse poema que vocês estão vendo aí, quando ele diz em uma entrevista que a arte é necessária porque a vida não basta, ou a arte é necessária porque a vida não é suficiente. Então, esse questionamento é interessante porque ele nos provoca exatamente isso, a pensar a função da literatura e, consequentemente, o seu conceito, o que ela é e como ela está, né? Ela impacta sobre nós. Então, a arte é necessária porque a vida não é suficiente. Então, essa frase ela embute uma outra tensão, né? Que é pensar que a nossa vida, o cotidiano, ele tem limites e que a arte, de alguma forma, consegue preencher ou, pelo menos, apontar esses limites e, de alguma forma, nos confortar diante da experiência e da complexidade da experiência. Né? Isso me leva a pensar a uma relação da literatura a partir de um par, né, que é a questão projeção e experiência. Evidentemente, essa ideia não é minha, do nosso amigo Antônio Cândido, né, que nossos colegas todos conhecem, mas que serve para nós para desenvolver esse argumento. Né? Pensar a literatura não como projeção, mas enquanto experiência. Isso parece bobo, mas quando a gente pensa em projeção, nós pensamos sempre no espaço, num distanciamento, né, projetar algo na parede, né, entre o objeto projetado e aquele que o vê. E quando nós pensamos em experiência, nós pensamos na redução exatamente desse espaço, né, e de todos os processos que envolvem o compartilhamento, né, dessa experiência. E daí me leva a pensar, né, e questionar vocês, e o que eu questiono sempre meus alunos, né? Por que nós nos emocionamos com um poema? Por que ou para ampliar isso para a arte, né? Por que nós choramos quando vemos um filme? Porque um personagem, quando morre num filme, um personagem que nós gostamos, nos emociona, mesmo sabendo que ele não existe, mesmo sabendo que ele não, enfim, não conheço, né?
Por que isso? Exatamente porque, de alguma forma, sem saber, inconscientemente talvez, nós somos absorvidos por esse processo de experiência que a arte e a literatura, no caso, né, nos proporciona. Então esse é um ponto interessante, pensar a arte enquanto experiência. E daí, aproveitando que eu falei, né, sobre o Antônio Cândido, pensar na ideia de função humanizadora que o Cândido nos traz, né, quando ele diz que a literatura tem a capacidade de confirmar a nossa humanidade. Nós só confirmamos aquilo que nós não temos certeza, normalmente. Então, quando ele propõe que a literatura tem a capacidade de confirmar a nossa humanidade, ele nos coloca nessa perspectiva que nós não somos humanos o tempo todo, ou que o conceito de humanidade que nós entendemos, ele não se aplica ou não nos é consciente o tempo todo. Ao mesmo tempo, questionar a nossa humanidade é pensar, ultrapassar a perspectiva do humano, né, do que é ser humano, para além da ideia cristã, né, praticamente de humanidade como fazer o bem, o próximo, mas pensar a humanidade também na sua complexidade. Ou seja, é humano odiar, é humano mentir, é humano ter inveja, é humano matar. Então, é humano. Então, confirmar a humanidade, de alguma forma, é ter consciência, né, da complexidade das várias pontas dessa humanidade. E daí o Cândido vai falar sobre a força da literatura, a função, né, humanizadora, que é, de certa forma, uma força indiscriminada de iniciação à vida. E daí a questão da experiência. Literatura, ler literatura, fruir, consumir literatura, é, de alguma forma, estar imerso nesse processo, né, de iniciação à vida, porque literatura é experiência. Né? Há experiências, há aspectos da realidade que nós só conseguimos acessar, só conseguiremos acessar a partir da experiência da literatura. Lembro aqui de um conto do Edgar Allan Poe chamado O Coração Denunciador, talvez os alunos conheçam, meus colegas conheçam, né? Em que o personagem central é um assassino. E nós começamos, né, o conto com o caminhar do assassino explicando por que ele quer matar o idoso. E chega um momento que a gente sai do estranhamento e no final do conto a gente percebe que nós estamos torcendo pelo assassino, para que ele não seja pego. Então esse processo que o conto nos dá é acesso à experiência, que é essa experiência do assassinato. Que para o Cândido é uma experiência que provoca humanização, porque confirma a nossa humanidade. Nós não podemos matar uma pessoa sem ter consequências legais disso. Mas o acesso a esse processo, essa complexidade, essas tensões que envolvem esse lado obscuro da humanidade, segundo o nosso amigo Antônio Cândido, provoca, né, a nossa humanização, a nossa consciência, a nossa confirmação da nossa humanidade. Então, nesse sentido, né, pensar, ter acesso à experiência é, de certa forma, ter acesso à literatura, como o nosso amigo Cândido fala, é também um direito, na medida que confirmar a nossa humanidade, de certa forma, contribui, né, para enfim, para o desenvolvimento da nossa personalidade, da nossa sensibilidade. E aí a gente pode entrar novamente, né, em pensar por que vocês estudam literatura, vocês alunos que nos assistem, porque nós, né, pesquisadores, professores, ensinamos e pesquisamos literatura, né? Qual que é o sentido disso? E daí nós entramos na crise, né, da leitura, que é, desde que eu entrei na letras, a gente discute isso, né, a leitura, ninguém quer mais ler, o livro vai acabar, né, toda a poesia em si, né, fala de crise. A crise é uma tópica da poesia moderna. A poesia vai acabar desde do Baudelaire com o fim do mundo, passando pelo fim do verso com Mallarmé, enfim, a gente vai indo, o poema vai acabar. E a gente continua ensinando literatura, a gente continua pensando em literatura. Então, a gente podia pensar, né, por que a gente fala tanto em crise? Né? Então, isso historicamente está claro, me parece. Né? De um lado, a precarização do ensino, né, que contribui para isso, e por outro, né, de outro, o aparecimento de novos meios de comunicação, e daí eu chego na inovação, né, que de alguma forma o público que poderia consumir literatura, que poderia ser o público da literatura, vocês, alunos, né, estão sendo atraídos para outros interesses que não coincidem com a literatura, com a escrita, com os textos impressos. Quais são? Os visuais, o YouTube, os auditivos, os performáticos, né? E aí o que eu estou citando a uma outra pesquisadora, Regina Zilmer, que ela vai dizer o seguinte: é como se nós tivéssemos, a nossa geração,
a geração de vocês, né, imagino que tem alunos menores de 20 anos aqui, né, eu tenho 33, então o André, o Carlos, a gente viu esse processo do mundo sem internet para o mundo com internet, né, mas talvez vocês não, mas vocês são atraídos por esses interesses, como, e a Regina Zimmer vai dizer, é como se a gente retornasse a formas primitivas, né, da imagem, atração pelas luzes, né, que precedem a própria origem da escrita, que precedem a escrita, né, que é o processo que se desenvolveu, e, enfim, e chegamos hoje. E ela vai dizer o seguinte, atrair os alunos, ou entender a função da literatura, ensinar a literatura, talvez passe por resgatar determinado caráter revolucionário da leitura, por meio da literatura. E daí voltamos à ideia de função, confirmar a humanidade, confirmar a nossa, enfim, a nossa experiência, ou ter acesso à experiência humana. Então, a experiência literária, ela se torna cada vez mais necessária, especialmente nesse mundo em que esse público, leitor, vocês, alunos, estão cada vez mais ocupados com um tipo de atração, né, que não coincide com o texto escrito. E, ao mesmo tempo, nós aprofundamos o processo de uma cultura de pressa, de tumulto, né? Nós estamos cada vez mais inseridos nessa cultura que está ligada às inovações tecnológicas, né? E então a experiência literária e o processo de parada, o processo de desaceleração da experiência literária, me parece uma inovação dentro desse processo, dentro desse questionamento, né? Me parece que a experiência literária, nesse sentido, pensar a literatura não como uma adaptação aos meios, mas exatamente no que ela é capaz de nos dar por meio da estética, da experiência estética, dentro e romper, né, com esses mecanismos velozes, né, que a sociedade contemporânea tem cada vez se aprofundado, né? E daí eu venho para uma ideia. Então é preciso pensar a literatura, pensar o ler literatura a partir de uma ideia que não é minha, evidentemente, que é da Yolanda Reis, de uma educação sentimental, da experiência literária como uma forma de acessar a si mesmo, da experiência literária como uma forma de confirmar a nossa humanidade, né? Por quê? Porque ler um manual de instruções, ler um manual para montar um forno é diferente de ler um poema. A experiência do poema não é a experiência exatamente direta da informação. É a experiência primeiro da expressão. E o processo estético, na verdade, ele nos impõe essa desaceleração e essa consciência da linguagem, que, consequentemente, é a consciência de si. A linguagem nos constitui, né, já diriam os famosos estudiosos do discurso, né? Então, ler um poema é ler a si mesmo, nessa perspectiva. Por quê? Porque nós não podemos, e é uma coisa comum que se acontece também na pesquisa, é separar a literatura de forma e conteúdo. Eu acho que uma imagem interessante de pensar a literatura é como uma bola de meia, em que conteúdo é forma, e forma é conteúdo. E daí a experiência de ler, de parar, né, a experiência de seguir os passos, de refazer os passos do criador, nesse sentido, é a experiência da sensibilidade, de ter acesso à sensibilidade, de ver o poema e de ver o mundo, né? E daí eu chego finalmente, né, para não estourar muito tempo, na ideia da morte, né? Nós estamos hoje num momento de quase 600 mil mortes na pandemia, 600 mil vidas, 600 mil famílias, né? E eu lembro de no começo, há um ano atrás, nós nos horrorizarmos com 700 pessoas morrendo por dia na Itália. Hoje nós estamos numa média de 500 pessoas e estamos já querendo tirar as máscaras, né? Por quê? Porque o processo, o caminhar, né, da pandemia, de certa forma, nos colocou, né, um ritmo de naturalização da barbárie, de naturalização da morte e, portanto, né, de insensibilidade diante da morte, insensibilidade diante do terror. E daí eu entro nessa ideia da literatura. Qual a função da literatura nesse sentido? Qual a função da literatura em relação à morte? E nós chegamos no nosso poema aí do Ferreira Goulart. Eu vou ler o poema com vocês e fazer algumas observações rápidas, tentando fazer sentido com o caminho que eu fiz até aqui. Os mortos. Os mortos veem o mundo pelos olhos dos vivos. Eventualmente ouvem, com os nossos ouvidos, certas sinfonias, algum bater de portas, ventanias, ausentes de corpo e alma, misturam seu ao nosso riso, se de fato, quando vivos, acharam a mesma graça. Esse é um poema que eu gosto muito do Ferreira Goulart, né? Então, tentando fechar com
como é possível aqui, né, pensar o processo de leitura e de ensino de literatura, estou tentando fazer sempre essa coisa, pensando que nós temos alunos e professores, né, como acesso a uma experiência e de uma confirmação da humanidade na medida que desautomatiza algumas questões do cotidiano e da vida, né, da estrutura social, principalmente. Vejam, esse poema é interessante porque vamos pensar na sua construção. Nós temos um poema de 1, 2, 3 estrofes, né? Percebam que não há pontuação, ponto final, apenas vírgulas, né? E há uma coisa muito chocante nesse poema, que pode parecer boba, mas que é muito forte, que há uma única palavra com letra maiúscula, né? Que é o verso ausentes. A única palavra com letra maiúscula, com exceção do título, evidentemente, é a palavra ausente. Então vamos pensar nas imagens do poema, né? Os mortos veem o mundo. Daí nós temos a tensão central do poema. Como é possível ver o mundo? Como é possível morrer e ver o mundo? Essa primeira imagem já automaticamente, mesmo sem ter consciência, quando nós lemos, ela já nos provoca essa tensão. Como é possível morrer e ver o mundo? É o quê? É a vida após a morte? Né? São fantasmas? Enfim, a gente pode fazer uma série de questões aqui. Essa imagem nos choca. Mas ela é quebrada por um que nós chamamos de Jean-Berman, né? Os mortos veem o mundo pelos olhos dos vivos. Daí a tensão. Essa tensão não desfaz totalmente a outra, porque nós podemos pensar o quê? Ele está sendo incorporar, né? Quem for religioso, espírita, enfim, pode pensar nisso, incorporar alguém vivo e ver o mundo. Mas ela vai já ampliando, a tensão vai se modificando. Então sai de uma ideia do espiritual totalmente e vai para uma ideia já de física. É como se fosse um processo já físico. E daí nós vamos perceber algumas coisas interessantes. Eventualmente ouvem. Que parece bobo, né? Mas eventualmente ouvem o outro enjambramento com os nossos ouvidos. Então o processo se repete, né? Mas parece bobo porque eventualmente não é sempre. Então é como se cria uma possibilidade, mas que não talvez aconteça. Com os nossos ouvidos, certas sinfonias, algum bater de portas, ventanias. Vejam, eventualmente ouvem, com os nossos ouvidos, certas sinfonias, algum bater de portas, ventanias. Nós temos aqui um processo, claro, sonoro de aliteração. De ver, nossos ouvidos, certas sinfonias, e depois algum bater de portas. São os oclusivos, né? Pá, pá, pá. Ventanias. Aqui é um processo interessante, por meio da sinestesia, né? Dos sons, né? Do vento e da porta batendo, ele produz uma certa materialização. Mas é uma materialização de algo que não há ninguém. São objetos que batem, vento que sopra, e não há ninguém. Não há ninguém ali. Mas está batendo. É como se materializasse o nada. E daí em seguida vem o quê? Ausentes, com letra maiúscula. Então é a ausência que o poema traz. De corpo e alma. Então não é mais, aquela tensão se desfaz, não é mais espírito, não é mais incorporar, não há mais nada disso. Ausências de corpo e alma. Não há nada. Ausência, letra maiúscula. Misturam o seu ao nosso riso, se de fato, eventualmente, quando vivos, acharam a mesma graça. Então, fazendo aquela perguntinha, né? O que fala o poema? Né? Que é uma pergunta meio boba, mas que pode ser interessante agora. O poema fala da memória. É a memória. É a presença da morte, ou o morto sendo ressuscitado pela memória. Né? Pela memória do vivo. Então, isso é forte nesse poema. E daí um dado biográfico interessante. Esse poema o Ferreira Goulart fez por filho dele que morreu. E ele conta numa entrevista, até no YouTube, que ele passava pela orla de Copacabana e ele começou a lembrar que o filho dele gostava de caminhar por ali. E ele começou a ver as pessoas, as coisas, as crianças, ele começou a talvez meu filho gostasse disso. Talvez meu filho achasse bonito. Talvez meu filho sorrisse com isso. Talvez. O Ferreira Goulart era ateu. Ele não acreditava em corpo nem alma. Então eu pergunto para vocês, nesse processo de pandemia, quantas pessoas aqui, eu acho que todo mundo aqui de alguma forma conhece alguém ou perdeu alguém. Eu perdi meu padrinho pela pandemia. E quantas pessoas chegam em casa hoje e olham para uma cadeira vazia, né? Lembram da pessoa e materializam a pessoa na dor exatamente na ausência.
no espaço que ela ocupava e não está mais, né? Nesse espaço, no doloroso, que é olhar o espaço, olhar a cadeira, olhar o sofá, olhar a cama, né? E não ter nada lá. Essa porta que bate, esse vento que sopra, que não há ninguém. Não há ninguém. Então, nesse sentido, esse processo de leitura, que se dá de um primeiro momento inconsciente, mas que nos angustia, porque o poema ele é composto de mecanismos, que mesmo na primeira leitura, a sensação, o efeito que nós temos no final, é provocado por esses mecanismos, pela linguagem. Então, nesse sentido, a literatura contribui, esse poema, de alguma forma, contribui para o quê? Desautomatizar ou desnaturalizar 500 mortes por dia. Exatamente pela materialização da ausência daqueles que não estão mais aqui. Materialização do espaço que não é mais preenchido, que é preenchido apenas pela memória, pela dor, né, daquele que está vivo. E que é ainda mais angustiante quando nós não temos certeza. Talvez ele gostasse disso, talvez ele ouviria isso, talvez ele diria isso. Então, é essa sensação que todos nós tivemos e teremos na vida, né, que nos confirma a nossa humanidade. Que de um lado é a dor, de um lado é a saudade, de um lado é a memória, né, e de outro é o terror, né, de pensar que 500 pessoas morrem por dia e a gente está pensando em estádio, futebol, né, em festa, em balada. Então era essa a minha fala, né, tentando pensar se há algo de inovador dentro da inovação, né, é exatamente esse processo, a capacidade que a poesia e a literatura têm de confirmar a nossa humanidade. Obrigado. Obrigada, Samuel. Passo a palavra agora para o professor André Rezende Benatti. Bom, bom dia, para falar boa noite já. Bom dia a todos. Bom, obrigado, Karina, agradeço muito o convite ao Carlos Vinícius e ao Samuel, é um prazer estar participando de uma mesa com vocês. E acho que o Samuel ele tem uma tônica bastante interessante, porque dialoga em alguma medida, né, com o que eu pesquiso e com o que eu vou falar aqui com vocês, né? Bom, como a Karina falou na minha apresentação, eu fiz doutorado em letras latinas na UFRJ e eu trabalho com literatura latino-americana, né? Trabalhei muito tempo com literatura paraguaia, exclusivamente, e agora eu tenho me dedicado à literatura contemporânea, né? Textos produzidos especificamente de 2000 para cá, mais de 2010 para cá. É o que eu tenho mais trabalhado hoje em dia, né? Então, é uma literatura que está super contemporânea, realmente, né? E, dentro dessa literatura, eu tenho buscado, ao longo de um tempo de pesquisa, né, analisar questões relativas aos estudos da violência. Que, veja, como o Samuel lembrou ali, né, na fala dele, nós, em alguma medida, banalizamos tanto a violências e mortes, né, que isso passa despercebido pela gente. Então, muitas vezes a gente está almoçando e o programa do Datena está lá na nossa TV, ligado, sangrando, jogando sangue na nossa cara, e está tudo bem para a gente. Nós continuamos almoçando como se nada tivesse acontecido, né? E a gente fala, nossa, olha lá, morreu. E continua aqui comendo como se nada tivesse acontecido, né? E quando Samuel lembra disso, e lembra o que a pandemia fez com a gente, que foi uma naturalização muito maior de mortes e de uma violência, né? Isso é interessante para a gente pensar as relações que isso, os desdobramentos, na real, né? Que isso dá dentro de uma sociedade como a nossa que eu digo, eu estou pensando na América Latina como um todo, mas a gente pode pensar no Brasil apenas também, né? E os impactos que isso vai gerar e que isso está gerando dentro da cultura e propriamente dentro da literatura, que é o nosso objeto de pesquisa, né? Então, veja, refletir sobre essas questões a partir de um texto literário, dentro de um texto literário, é refletir em larga escala o que acontece no nosso dia a dia, né? Aquilo que está acontecendo todo dia com a gente. Então, nessa medida, é que eu tento investigar os desdobramentos que
que as questões relativas às diversas violências, né, vão ter dentro da literatura, né, dentro do texto literário. Como o texto literário, porque assim, a gente tem uma mania, que às vezes é estranha, né, de nós da área de letras, especificamente, de colocar a literatura com aquela coisa assim, num arauto, num pedestal, um altar, né? E que aquilo pode falar de temas extremamente complexos e de temas grandiosos, grandes temas da literatura, né, que sempre foram desenvolvidos. Mas que falar de coisas banais e cotidianas já seria um pouco menor, né? Então, eu procuro trabalhar com essas coisas menores, essas pequenas peripécias da vida de pessoas que não importam, né? Porque, veja, nenhum de nós, ou pelo menos, não sei, né? Pode ser que tenha algum aqui que não sei, mas boa parte das pessoas não é o grande herói, boa parte das pessoas não vai mudar o mundo, né? Mas elas existem e elas estão dentro dos textos literários e são essas pessoas que me interessam dentro das minhas pesquisas, né? Eu vou só deixar projetado aqui algumas, são 6 livros que eu vou deixar projetado aqui, as capas de 6 livros para que vocês vejam, de autores que estão me interessando e que é o que eu tenho trabalhado hoje em dia enquanto eu falo o que eu preparei aqui, ok? Bom, eu vou deixar eles aqui. Eu tenho trabalhado detidamente com o texto. Deixa eu ver se está aparecendo. Está começando a aparecer. Eu tenho trabalhado detidamente com os textos da Samantha Schweblin, que é uma escritora argentina contemporânea. Ela não mora na Argentina, mas ela é de lá. Com a Maria Fernanda Ampuero, que é uma escritora equatoriana, né? E com o Joca Terron, um escritor brasileiro, todos contemporâneos, né? Então, eu vou depois comentar um pouco sobre esses textos aqui, que eu vou deixar projetado, mas eu vou iniciar, né, esta conversa aqui falando um pouco a respeito disso que eu compreendo como violência e como isso vai aparecer na literatura. Bom, veja, violência e seus desdobramentos, como, por exemplo, crueldade, né, eles são uma constante, como eu estava falando agora há pouco, da nossa vida, da vida humana, né? E da natureza humana. As violências são constantes, né? E veja, por cruel, em alguns dicionários a gente vai encontrar um conceito que vai girar em torno daquilo que é desumano, aquele que demonstra maldade, aquele que exerce opressão, né? Ou então o que se satisfaz praticando o mal, maltratando, atormentando, molestando, ferindo, né? O que provoca o horror, o que provoca a repulsa, o sofrimento, a dor, seja ele de qual natureza for, né? Dessa forma, a gente pode ligar, né, crueldade e violência enquanto pertencentes em alguma maneira ao ser humano. Portanto, a gente pode perguntar para a gente mesmo, né, o que sabemos sobre a violência? É uma pergunta meio retórica, né? Mas o que nós sabemos de violência, né? Como muitas noções que provêm das ciências humanas, a violência ela constitui uma noção muito, muito incerta, que sempre se prende ao ponto de vista de quem fala e de quem sofre, né? Veja, por isso a gente tem algumas divergências de ponto de vista, né, da violência, e ela vai mudar de nome, né? De acordo aí com o Jacques Linhart, que é um grande estudioso francês da violência, o que algumas pessoas, por exemplo, vão denominar de manutenção da ordem, outras pessoas, né, outros sujeitos, vão ver como uma manifestação legítima de violência, né? Por exemplo, o que os publicitários eles chamam de, sei lá, livre informação do público ou informação para acesso de todos, né? Outros sujeitos vão perceber como manipulação violenta de cidadãos transformados em consumidores alienados, né? Então, veja,
A violência, ela nunca vai compreender, ela nunca vai compreender um único aspecto, né? E ela sempre vai ser, ela não vai compreender também a comparação de duas existências. No entanto, o significante sobrenada em toda a ação social, ou seja, a violência ela está em toda a ação social, né? Embora a nós pareça absurdo, somente num meio totalitário o ser humano não conhece a noção de violência, pois ele só reconhece a posição de quem ocupa o poder, ou seja, da ordem, né? E aqui a gente pode tomar, por exemplo, as concepções da Hannah Arendt sobre a violência, quando ela vai distinguir violência e poder, que na ausência do poder é a violência que se faz. E é como se pode ser percebido por meio da história. Os regimes totalitários, eles são regidos pelo poder extremo, né? Pelo poder extremo dos seus governantes, logo os denominados submersos no regime, né, não conseguem ter a noção de violência. Então, veja, esse sujeito que está, em alguma medida, imbuído desse totalitarismo dele, ele não percebe que está sendo violento. Porque, veja, também a violência ela vai ser percebida, em grande medida, pela vítima, né? Então, é a vítima que percebe violência. O algoz possivelmente não percebe enquanto violento. Ele percebe-se enquanto poderoso, ele se vale de leis, não necessariamente leis do papel, né? Leis do direito, mas da lei do mais forte, da lei desse tipo de questão, para exercer sua violência, né? O que nós, cidadãos de mundos teoricamente divididos e conscientes, chamamos de violência, os habitantes de mundos totalitários conferem nomes que marcam a estranheza, a ruptura das regras de suas sociedades. Portanto, ainda voltando no Linhart, né, quem partilha das normas do poder e o manifesta, não partilha, perdão, dessas normas, ele vai ser o herético, o terrorista, o parasita, o agressivo, né? Quem está contra o poder é isso. O poder não se vê dessa maneira. O poder se vê como ordem, né? Eles são a ordem. Eles não têm necessariamente uma atitude agressiva. Aquilo é o corrente, aquilo é o normal, entre aspas, né? Dessa sociedade em si, né? Bom, partindo desses princípios é que eu vou tentar, em alguma medida, dentro das minhas pesquisas, analisar as literaturas contemporâneas, né? Então, partindo dessa premissa de violência de sociedades que são violentadas o tempo todo e que cresceram nessa medida de violência, né? E que são representadas nos textos destes autores que eu selecionei e estou mostrando aí para vocês, né? Veja, é isso, o riso dos ratos, Samuel. Né, o riso dos ratos. Então, aqui eu trouxe alguns textos para comentar brevemente com vocês, porque decidi trazê-los, né, por conta da gente, muitas vezes, talvez por questões de tempo ou de falta de acesso, nós conhecemos pouquíssimo da literatura contemporânea, tanto brasileira quanto latino-americana, né? Nós temos um acesso a gente fica preso muitas vezes, principalmente nos cursos de letras, por exemplo, a gente fica preso à contemporaneidade da década de 70 do Brasil, né? E ela morre ali e como se ninguém estivesse fazendo mais nada posteriormente a isso para boa parte dos cursos de letras. Então, por isso que eu resolvi trazer esses textos aqui. Eu tenho me detido bastante na obra do Joca Reyners Terron, que é um escritor de Cuiabá, né, nascido em Cuiabá, mas que mora em São Paulo. E aí eu trouxe aqui 3 textos deles para vocês conhecerem. O primeiro, que é um de 2013, se chama A Morte
Perdão, a Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves, todos esses textos aqui, na verdade, em alguma medida, eles tocam em questões desta violência, ou deste exercício do poder, entre aspas, que a violência dá para alguns sujeitos, né? Em A Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves, o Terron ele vai se valer de alguns princípios de violência e poder para desenvolver uma narrativa que basicamente é uma narrativa fantástica, né? Porque, veja, o que ocorre em A Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves. O romance, ele tem como narrador ali um escrivão de polícia, né? Que sofre de insônia, que faz com que ele trabalhe na delegacia no turno da noite, né? E que no tempo que sobra, que é no tempo da manhã, ele cuida do pai dele, que sofre de o que o narrador chama de demência, né? Então, veja, na diegese da narrativa, ou seja, na história que se passa nesse texto, nesse romance, o escrivão, ele conta pra gente a história de um caso que, logo de início, já está encerrado, né? Mas que revela aos poucos, por meio de fragmentos, porque o texto é totalmente fragmentado, uma história bastante pessoal, que é uma história da família desse sujeito, né? Entre as mudanças de foco narrativo, porque a gente tem como narrador uma enfermeira, taxista, a gente tem também ali, entre essas mudanças de foco narrativo, a gente tem a enfermeira, o taxista, 3 cães e o Leopardo das Neves, né? Então a gente vai conhecendo, a partir desses personagens, a história daquilo que ele chama de criatura, né? É como é chamada essa personagem, uma das personagens, talvez a personagem principal, que está na capa do livro, inclusive, que é caracterizada de forma monstruosa, um sujeito de baixa estatura, como uma criança, e que ninguém sabe a idade e que ela não pode também sair ao sol, né? Ela tem que viver em total escuridão. Ou somente sair de casa à noite. No texto, ninguém sabe quase nada dessa criatura, né? Só sabemos que ela é cuidada por uma enfermeira, que ele denomina de Senhora X, que é especialista em doentes terminais, né? O desenrolar da história, ele coloca essa criatura e o escrivão, que a gente vê logo de início, né, em contato, pois, junto à Senhora X, a criatura sente um fascínio pelo Leopardo das Neves, né, e irá a um passeio, junto com a Senhora X, ela irá no passeio ao Jardim Zoológico de São Paulo, no passeio noturno, né, onde vai acontecer um crime, né, que vai ser investigado por esse escrivão. E no cruzar essas histórias, tanto da história da criatura quanto da história do próprio escrivão com seu pai, né, ele vai começar a descobrir os segredos que envolvem a família dele, as exclusões feitas pelo pai dele, que aconteceram com o pai dele, né? E aí ele vai conseguir, eu vou dar um spoiler bem legal do que eu adoro dar spoiler, gente, da narrativa, né? Ele vai descobrir, em determinada hora do romance, que essa criatura, na verdade, ela é filha do pai dele, né? E que ela vai sofrer determinadas questões por conta de desenvolvimento de uma doença de família, coisa que o vale. É um romance bem interessante, mas destoa bastante dos outros 3 textos que eu trouxe ali. Porque, veja, a gente percebe nuances de violência nesse primeiro texto por alguns indícios, como, por exemplo, pelos 3 cães e o taxista, né? O taxista que treina esses cães para atacar pessoas. Então, ele primeiro treina os cães para atacar gatos, depois o desafio maior é matar cachorros, e em seguida ele começa a matar mendigos na rua, né? Então, é uma coisa extremamente perversa. Já o Terron, em A Morte, o Meteoro e o Riso dos Ratos, ele vai mudar um pouco o foco, talvez, das narrativas dele, e elas vão ficar, acredito eu, que mais violentas, tá? Não no sentido de exposição de cenas cruéis e violentas,
como a gente tem no Leopardo das Neves, né? Aqui, nos outros dois textos, você tem violências muito mais distintas, né? Eles estão se passando em mundos pós-apocalípticos ou apocalípticos, né? Por exemplo, A Morte do Meteoro, ele vai falar do fim da floresta amazônica e da desertificação desse lugar. E a primeira, no romance, é a primeira narrativa da expulsão ou exílio de uma tribo indígena inteira do Brasil em outro país, né? Mas aí ele vai tocar em questões de preservação da floresta, de manutenção da cultura local a partir da preservação deste lugar. Então, há uma relação íntima entre a categoria do espaço narrativo e a manutenção da cultura desses sujeitos representados ali dentro. Então, a categoria da espacialidade do texto, né, e das ambientações desse texto vão exercer uma função bastante grande nessa narrativa, né? E aí ele vai desembocar no último livro dele, que é O Riso dos Ratos, que também se passa em um mundo pós-apocalíptico, em um mundo que a gente não sabe se presente, se passado, se futuro, onde a humanidade foi praticamente dizimada, né? Então, são textos que remetem a violência enquanto os dois últimos, enquanto sistema, como um sistema social dessas narrativas, eles são extremamente violentos. E também tem me interessado bastante os textos da Samantha Schweblin, que é uma escritora argentina contemporânea. Acho que Kentucky é uma obra que todos vocês, né, todos nós, deveríamos ler. Kentucky está disponível, traduzido, nessa versão aqui, que a capa é horrenda, porque a original é muito mais bonita, né? Mas o texto é bom, né? Então, Kentucky é uma piração total, assim, gente, porque, veja, e não é uma piração que não é piração, porque, veja, ele se passa em uma sociedade já futura, né, onde a gente tem esses bichinhos que vocês podem ver ali na capa do texto, né, que são Kentuckies. Kentuckies é tipo um bichinho de pelúcia, né? Todo mundo já teve um bichinho de pelúcia, né? Mas eles são bichinhos de pelúcia autônomos. Então, eles andam atrás de você, eles conseguem andar atrás de você. Só que quando você liga o Kentucky, né, o Kentucky, você não consegue mais desligar ele não é desligado nunca mais. A não ser que você impeça ele de chegar no carregador da bateria dele, né? Contudo, você pode... porque ele não tem botão de desligar também. Contudo, você pode escolher ser um Kentucky ou comprar um Kentucky, né? Por quê? Esses Kentuckies, eles não têm fala, eles não conseguem falar, mas eles conseguem se mover e eles têm câmeras nos olhos que captam absolutamente tudo, né? Só que, quando você compra um Kentucky, você tem aquele bichinho ali, como se fosse um cachorrinho, né? Mas, quando você escolhe ser um Kentucky, você compra um programa de computador em que você vai controlar um daqueles bichinhos, né? E é interessante como você não sabe que bichinho que você vai controlar, né? E nem sabe de que lugar do mundo é esse bichinho. Só que você consegue ver a vida de outra pessoa, acompanhar a vida dessa outra pessoa, ouvir essa outra pessoa, só que sem comunicação, né? E é interessante no romance, ele é super fragmentado também, então são diversas histórias mostrando diversos Kentuckies, né? Mas eu quero destacar duas delas, né? A primeira são 3 adolescentes, né? Elas têm em torno de 15 a 16 anos, e elas uma delas ganha um Kentucky dos pais, né? E liga o bichinho e começa lá a passear com ele na casa, né? Só que quando ela vai fazer isso, esse bicho começa a ver a casa dela e a gravar a casa e as atitudes dela e da família dela, né? E ela e as 3 amigas, elas começam, quando elas ganham o Kentucky, né? Uma delas ganha, elas começam a fazer algumas
poses sensuais, a tentar seduzir aquele Kentucky, a mostrar partes do corpo e coisa que o valha. Isso vai se desenrolar por um tempo dentro da narrativa. Só que quando elas querem estabelecer uma comunicação, falar com esse Kentucky, elas conseguem fazer isso através de um jogo de Ouija. Já viram o jogo de Ouija, né? Sabem o que é, né? Então, aquele jogo dos espíritos, que era comum lá na década de 90, tinha o filme e tudo, exatamente, cara, isso aí. E elas conseguem, através do jogo de Ouija, se comunicar com esse Kentucky, né? Só que, por exemplo, elas não sabem quem que é. Elas não têm ideia de que lugar do mundo é esse sujeito, né? E nem se é homem, se é mulher, se é criança, elas não sabem disso. E quando elas começam a estabelecer comunicação com ele através do jogo de Ouija, ele começa a se irritar com elas. Ele já está irritado com elas e ele começa a fazer ameaças a essas pessoas, né? Porque ele tem a vida delas inteiramente gravada, ele tem as imagens e sons delas falando, delas se expondo para o Kentucky, né? E ele começa a chantageá-las. Se elas não fizerem mais disso, se ela não expor partes do corpo dela muito mais, ele vai soltar na internet o que ele tem sobre elas, né? E se a família não pagar grana, ele vai soltar isso também na internet para tentar destruir a vida dessas adolescentes. Então, é uma coisa, assim, o romance é uma coisa muito louca, mas muito atual, né? Muitíssimo atual. Nós somos monitorados pelo celular o tempo todo, né? Celular, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas de estar falando alguma coisa e depois aparecer aquele negócio no Facebook lá com propaganda ou alguma coisa relacionada àquilo, né? Então, nessa medida, Kentucky é uma narrativa muito atual. Claro, você vai ter outras histórias, algumas muito interessantes, muito bonitas, outras, como essa, nem tão interessantes assim. Algumas são engraçadas. Tem uma que é muito engraçada, que se passa em um asilo de idosos e a diretoria compra 2 Kentucks para os idosos ali, para divertir eles. Só que um detalhe que eu esqueci de contar. Sim, história bonita é muito sensual, Isadora, também acho. Uma coisa que eu esqueci de contar é que quando liga-se o Kentucky, né, se a única pessoa que tem controle sobre ele é quem é o Kentucky, quem compra o programa, né? Mas quem compra o programa pode desligar o Kentucky quando ele quiser e aquele Kentucky vira um bicho inútil, vira só um bichinho de pelúcia qualquer, né? Para de funcionar e nunca mais vai funcionar de volta, né? E no asilo de idosos, o cara que era o Kentucky, né? Um deles, quando ele é ligado, ele dá uma volta e olha que ele está num asilo de idosos e aquilo para ele não é interessante. Ele desliga o Kentucky e o Kentucky vira um bicho inútil, passa a não funcionar nunca mais, né? Tem o outro Kentucky que o asilo comprou, é um cara que quer ter alguma relação com esses idosos, mas os idosos não sabem lidar com aquilo. Então eles vão começar a perseguir o bonequinho, a tentar quebrar ele. É uma coisa muito interessante, né? E acho que é um romance que vale a pena também pela estrutura que ele vai desenvolver, por essas narrativas que de início elas parecem desconectadas, mas que o narrador vai conectando essas histórias, elas vão sendo retomadas posteriormente. Fora a estrutura do romance, essa contemporaneidade de uma vida vigiada que nós temos, porque a nossa vida ela é vigiada, né? É muito interessante dentro do romance e como que esse vigiar extremo, né, em alguma medida, ele pode funcionar, né, como um índice violento, né? Ele pode funcionar como um índice repressor da sua própria vida. Vejam, quando na narrativa elas expõem partes do corpo, elas expõem a vida da família e elas começam a ser ameaçadas por isso,
aquela ameaça, né, que um monte de gente já viu na internet de vazaram fotos íntimas do fulano, do Beltrano, né? Isso vai ser desenvolvido dentro da narrativa, né? Então, essas pequenas violências do dia a dia vão ser desenvolvidas na narrativa do Ken Tux. Eu recomendo bastante a história. Os outros 2 textos que eu mostrei ali são livros de contos, né? Então, são contos diversos. O da Samantha Schweblin, tá? Principalmente o Pájaro Sin la Boca e Outros Cuentos, também tem tradução no Brasil. Tá? Todos eles, os 3 expoentes, têm tradução no Brasil. Tá? O Rinha de Galos também. O texto talvez que mais me interesse ali seja um que se chama Matar a um Perro, ou Matar um Cachorro, né? Que é um cara que vai matar um cachorro para tentar, a prova para ele entrar num bando, numa gangue, num negócio assim, né? E ele chega lá, ele vai hesitar em matar o cachorro e os outros cãezinhos de rua fogem, né? Ele vai hesitar, mas vai matar para poder entrar nesse lugar, né? Nesse grupo. E quando ele faz isso, ele hesita no começo, só que ele morre de pena do cachorro, né? Mas por ele hesitar, né, mesmo depois de ele ter matado o bicho, ele não vai ser aceito nesse grupo e vai ter que lidar com as consequências dele ter matado um cachorro a pauladas, da consciência dele mesmo ter feito isso, né? E só que vai ter a vingança dos cães nesse texto, que é muito legal. Porque os outros cachorros que eram da rua, eles vão encontrar ele em algum lugar da cidade de Buenos Aires e vão matar esse cara a mordidas. É muito legal. Né? É uma vingança muito louca. E o outro texto da Ampoeiro, também super contemporâneo, tem alguns textos, como Leilão, por exemplo, que vai falar de sequestro e leilão, efetivamente, de pessoas na contemporaneidade como escravas, né, escravas sexuais e escravos domésticos, né, que é bastante interessante. Todos os textos dela vão falar de um aspecto um pouco mais monstruoso e psicológico dentro dos contos, né. Bom, eu acho que eu já passei do meu tempo, e era basicamente isso. Eu queria só apresentar muito mais uma literatura contemporânea latino-americana para vocês, porque eu acho que nós temos textos tão interessantes nessa literatura e eles são tão pouco conhecidos, né? Mas eu parto sempre dessa perspectiva de verificação ou de análise dos processos violentos que compõem esses textos contemporâneos. A violência é uma tônica muito grande da literatura contemporânea na América Latina, né? Então era isso, gente. Obrigada, André. Passo agora a palavra para o nosso diretor, Carlos Figueiredo. E é isso. Olá, boa tarde a todas e a todos. Obrigado, minha amiga Karina, pelo convite, pelo carinho de sempre, pelo trabalho e todo o empenho aí com o nosso campus. Cumprimentar o Samuel, que bom te ver, meu amigo. Que felicidade, o tempo passa, né? A gente vai andando, né? Que legal te ver, agradecer o André pela conversa. Ficou difícil para mim, né, Karina, falar depois dos dois, aí pesou pro meu lado aqui agora, mas eu vou tentar manter o público aí com essa mesma atenção e tentar levar um pouquinho dessa experiência que é a literatura. Quando o Samuel vem trazer a literatura como experiência, eu falei, poxa, eu acho que os 3 conseguiram, e vendo o André falar também, vendo e ouvindo o André falar, do quanto a literatura é bacana, né? Então, mesmo quando a gente está discutindo os textos literários, que algumas pessoas acham, né, que está lá no pedestal, distante, a gente começa a trazer para a realidade nossa, enquanto ser humano do dia a dia, ser humano real, né? Não o romantismo do super-herói, poder trazer e bater esse papo com vocês, estudantes, e temos professores aqui, né? Até a tia Nair, que é lá de Jales, está aqui acompanhando a nossa transmissão. Então, um beijo para você, tia Nair. Agradecer você estar aqui nos acompanhando. Olha lá, está dando um tchauzinho, deu um oi. Porque o quanto é legal a gente poder discutir e trazer isso. E quando a professora Karina traz um tema como esse, das tessituras, a primeira coisa que eu falei, meu Deus, será que a gente consegue entender o que é
essa tessitura, o que seria isso, né? Então, seria essa composição, essa contextura, esse organismo, essa organização, para que a gente consiga ver que a literatura, ela é para além só aquele texto, aquele papel, ou aquele iPad que você lê, ou aquele livro. A literatura, ela é uma experiência de vida. Quantas e quantas vezes eu estive no Rio de Janeiro, por meio dos textos do Machado de Assis, conheci a favela profundamente pelos textos da Ana Carolina de Jesus, O Quarto de Despejo, consegui entender um pouco mais sobre a mente humana, o intimismo, através das palavras da Clarice Lispector, e agora, nessas minhas últimas leituras, poder conhecer um pouco mais sobre identidade, sobre cultura, sobre o espaço fronteiriço, através das palavras da Glória Anzaldúa, que é a pessoa que eu vou tentar trazer um pouquinho mais para vocês, para a gente conversar hoje, e mostrar o quanto essa capacidade, né, que quando o Samuel fala, que através dessa experiência literária, mostrar um pouco mais dessa nossa humanidade, nós viemos do mesmo espaço acadêmico, eu e Samuel, em Três Lagoas, então eu já me lembro do nosso professor Salles falando dos textos do professor Antônio Cândido, né, das funções da literatura, e uma das coisas que ficaram na minha cabeça foi que a literatura, ela tem essa função de satisfazer o nosso desejo de ficção e fantasia. Quem disse isso já foi o Antônio Cândido. E essa necessidade nossa de ser humano, de precisar dessa informação para se sentir mais humano, para se representar. Então, ter a oportunidade... Olha aí, o André também, é verdade, André, verdade. De ter essa experiência da literatura enquanto ser humano, e enquanto ser humano que está em voga dizer, né, mais humano, porque a gente está perdendo com o tempo essa humanidade que o Samuel bem nos demonstrou, mas ser esse humano que sente, vivenciar a experiência da literatura para enxergar aquilo que o autor está nos dizendo. Então, quando nós temos uma meninada grande aí do ensino médio nos acompanhando, quando o professor explica sobre a estrutura do poema, quando fala da interpretação do poema, não é do nada isso. Isso exige preparo, isso exige dedicação, uma leitura muito grande para nos abrir o olho com relação à beleza, à arte que a literatura, né, no caso específico do poema, nos traz. Então, eu tentaria resumir o que foi dito até então, antes de começar a minha apresentação, em algumas palavrinhas, que seria literatura mais experiência, mais pessoas, né, que são essas pessoas que o André pôde nos mostrar de textos tão contemporâneos, que eu fiquei assustado, André, esse penúltimo livro que você deu o exemplo, já tá, é a nossa realidade. Será que já não está acontecendo? A minha cabeça já foi assim, bora! Será que já não está rolando isso? Já está, por meio dos nossos celulares, como você bem disse. Mas eu vou pedir licença para a Karina para eu apresentar aqui o que eu preparei para pensar com vocês e contribuir para esse debate bonito e que me parece muito frutífero, principalmente quando a gente está tratando de ciência, né, e ver a literatura dentro de uma semana de ciência e tecnologia. É interessante também de que, para algumas pessoas, infelizmente, nós, enquanto... Está aparecendo para vocês? Sim, Carlos. Sim, obrigado. Que para algumas pessoas, nós das letras, né, não produzimos ciência, não produzimos tecnologia, mas, como vocês puderam observar pelas falas dos professores que me antecederam, nós produzimos muito conhecimento, ciência, e isso ajuda a formar os próximos engenheiros, os próximos advogados, os próximos médicos. Grandes médicos são excelentes críticos literários, nós já temos aí na nossa história. Então, é só para fazer uma reflexão com vocês e trazer um pouco do que eu tenho pensado e feito dentro do Campos Dourados com relação à literatura e como essa literatura nos ajuda a pensar algumas coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, sendo bem
provocativo e também tentando divulgar. Eu sempre, quando tenho a oportunidade de falar, eu mostro a foto da Glória Anzaldúa e do livro dela, porque é uma oportunidade de incentivar as pessoas a lerem. E aí, por que eu digo provocador? Já pela capa, vocês podem observar que nós temos ali o nome da autora, Borderlands, embaixo La Fronteira, e uma linha cruzando. E aí eu vou pensar, meu Deus, mas que texto maluco é esse? Já pelo título começa em inglês e em espanhol? O que me espera dentro de um texto como esse? É isso mesmo, um texto escrito tanto em língua inglesa quanto em língua espanhola que se mistura. Mas por que isso? Porque representa a fala, representa aquilo que é dito na fronteira dos Estados Unidos com o México, que é onde se passa boa parte desse livro. E é um livro, por incrível que pareça, que além de misturar as duas línguas, é um livro em estrutura narrativa e metade com poemas. Então, nós temos um livro que contempla línguas diferentes e estruturas textuais diferentes também, e que isso, desde o começo, sempre me chamou muito a atenção. E aí fica o convite para que vocês consigam sempre, quando estiverem lendo os textos, ler para além das linhas, né? Ultrapassar as linhas e chegar nas entrelinhas e conseguir trazer as reflexões que a literatura nos possibilita, estar disposto, como eu disse no começo, a conhecer outros lugares, não só lugares físicos, né, mas outros momentos da tua experiência psicológica que possam te levar, né, para se sentir bem depois que você lê um texto, para você ficar reflexivo depois de ler um texto, para você, será que isso é possível, ficar se questionando depois de ler um texto. E aí eu trago para exemplificar esse choque, essa situação, e como o André disse, eu me preocupo muito nas minhas pesquisas em ver aqueles que estão afastados, né? Eu tenho trabalhado bastante com o conceito de subalternidade, e isso desde a graduação, no mestrado, que sempre me chamou a atenção da função social da literatura. E que, por meio dos textos literários, a gente pode chegar em quem mais precisa. E isso eu tenho sempre carregado. E quando me deparei, durante a pesquisa, com o texto da Glória Anzaldúa, com a mulher, com a figura Anzaldúa, eu falei, poxa, está aí um trabalho que pode me ajudar a melhorar enquanto ser humano, olha aí de novo a palavra humano aparecendo, mas quanto um ser humano que age dentro da sociedade. E aí, só para exemplificar para vocês, e depois a gente faz as reflexões, olha só o que o texto dela apresenta. Faceless, nameless, invisible, bound with, hey, cucaracho, cockroach, trembling with fear, yet filled with courage, a courage born of desperation, barefoot and uneducated, Mexicans with hands like boot soles gather at night by the river, where two words merge, creating what Reagan calls a front line, a war zone. The convergence has created a shock culture, a border culture, a third country, a closed country. E aí eu vou para as palavras em negrito para mostrar para vocês a força que esse texto nos traz e nos faz refletir. Lembrando que ela está se tratando da questão da fronteira Estados Unidos com o México, e seu espaço onde ocorre esse texto, mas ao mesmo tempo eu também posso, e é um tema extremamente atual, que vocês estão vendo na televisão agora, muitas pessoas tentando cruzar. Semana passada passou no Fantástico uma brasileira que morreu nessa travessia. Então, um tema atualíssimo, né, desses seres tentando entrar em outros países. E não é à toa que a gente pode também trazer essa reflexão aqui para o Brasil, né, uma vez que o nosso estado, o estado de Mato Grosso do Sul, faz fronteira, né, com 2 países. Então, isso tudo também nos faz pensar o nosso lugar. Então, faceless, né, rosto, sem nome, invisíveis. Hey, cucaracho, cockroach, em inglês, significa barata. Então, olha só como que, nesse contexto que a escritora Glória Anzaldúa produz sobre esse lugar,
como as pessoas se reportam ou denominam essas pessoas que saem do México tentando entrar nos Estados Unidos. Por que é cockroach? Porque barata na hora que você vê dá um monte em todo lugar. Então, descalços, sem educação, e o lugar ali é o river, né, que se sai do rio e sobe, né, um espaço de terra para chegar do outro lado dos Estados Unidos. Eles usam também o termo em espanhol morraditos, que são os molhaditos, que as pessoas saem do rio molhados e tentam entrar nos Estados Unidos. E aí, embaixo, uma cultura marginal de borda, um terceiro país, um país fechado. Isso tudo, pessoal, nos faz pensar sobre qual que é a identidade dessas pessoas, de onde elas vêm, o que leva a pessoa a tentar fazer uma travessia como essa. É tudo pelo dinheiro, ou é pelo sonho, ou é por estar em outros países que não tem mais condição de vida, como nós estamos vendo agora, e buscar algo melhor para a sua vida, para a sua família. Então, são temas que nos trazem uma reflexão importante, e que é isso que a experiência da literatura, por mais que seja um texto de 1984, eu estou usando a versão de 2012, mas foi produzido em 84, nos faz pensar muita coisa atual. E só para dar um exemplo mais forte, que eu gosto muito de usar, a fronteira, the US-Mexican border es una herida abierta where the third world grades against the first and bleeds. A fronteira dos Estados Unidos com o México é uma ferida aberta onde o terceiro mundo raspa contra o primeiro mundo e sangra. Uma cultura de borda, uma cultura de margem. Isso tudo, pessoal, nos faz pensar sobre o que nós estamos passando hoje enquanto país, enquanto sociedade. Será que nós estamos olhando para as comunidades mais pobres da mesma maneira com que as comunidades ou as pessoas mais abastadas estão olhando para esse lado? Então está havendo isso dentro da nossa própria cidade, do nosso próprio bairro. E aí nós utilizamos aqui em Dourados, a partir dessas reflexões, nós utilizamos isso para pensar esses textos, essas reflexões, dentro do nosso público-alvo, que eram nossos estudantes, e perguntar para ele quais são essas fronteiras que habitam as nossas relações dentro de uma sala de aula, dentro de um campus, e poder pensar isso de maneira que a literatura nos faça a rever o nosso local, o nosso interior, e a partir daí romper essas fronteiras que nos fecham. Então, só para exemplificar para vocês, essa meninada que participou da pesquisa, e a gente refletiu sobre fronteiras, sobre identidade, sobre classe, sobre etnia, e também acessibilidade, porque é uma barreira, uma fronteira, quando você está de cadeira de rodas, e precisa chegar a algum lugar. 2 anos atrás, eu machuquei a minha perna e precisei usar bota e muleta, e aí eu realmente vi o quanto a acessibilidade é importante, mas são exemplos pequenos que quando a gente não passa pela situação, a gente não vê com os mesmos olhos. Então, eu trago uma citação da Carvalhal, quando a gente trata esse sentido de fronteira, que não é só a fronteira pensando em região, espaço, aquele do mapa do professor de geografia. São todas as outras fronteiras que nos esbarram no dia a dia, exemplo de identidade. E aí, trazendo para exemplificar, e olha lá, nós partimos de um texto literário para refletir sobre alguns temas e vivenciar isso dentro de uma sala de aula. E pensar também que fronteiras também está relacionada a formas de tratar as pessoas de maneira diferente. E aí os estudantes, quando foram perguntados, uma forma de barreira ou preconceito, nós tivemos 34% dos estudantes dizendo que tiveram perceberam essas barreiras, essas fronteiras, por meio dentro da escola, na vivência escolar. Acho que o Carlos travou.
pergunta se pessoalmente a pessoa Voltou. Voltei? Ah, tá. Uma pessoa que Voltou. respeita a diferença, eles acham que sim, né? Que se respeitam uns aos outros. Mas eles sabem que passam por diferenças, entendem que existe a diferença. E, por fim, um dado que nos chamou bastante atenção é qual que seria a maior fronteira que você observa entre os estudantes. Apareceram classe social, identidade, raça, gênero, outro. Esse outro que foi o que mais nos chamou a atenção durante a pesquisa e que me fez refletir também sobre o texto da própria Anzaldúa, que as pequenas fronteiras existem. E foram, eu sou calouro, eu sou veterano, então se você é calouro, você é menor do que eu. Você é magro, você é gordo, você é alto, você é baixo. Questões essas que nós achávamos que não apareceriam tanto, mas ainda persistem e existem nas relações que nós temos dentro da sala de aula. Ou seja, meus queridos, a ideia é sempre partir, no caso específico da literatura, como essa experiência de vida do texto e chegar onde a gente mais precisa, que é entender sobre cultura. Eu trouxe um exemplo da explicação da Anzaldúa, mas eu acho que a gente pode seguir, por conta do tempo, e entender que a literatura, toda essa conversa que nós tivemos muito produtiva e gostosa de hoje, ela é uma experiência de vida, e quanto mais nós pudermos nos entender quanto participantes da leitura, para poder ler tem que sentar e ler, ninguém pode ler por você, ou para ter a experiência, é você que pode proporcionar isso para você. Então eu finalizo com a frase da Anzaldúa, né, que diz justamente essa ideia que você pode fazer por você, que eu mudo a mim mesmo, eu mudo o mundo. E eu espero que essa manhã de hoje possa ajudar você a mudar o seu mundo e refletir sobre as ações da sua vida. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Obrigada, André, Samuel. Acho que o pessoal está meio tímido, ninguém postou perguntas, também tem um adiantado da hora, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode se manifestar agora. Eu acho que é interessante, Karina, isso que eu falo. Eu vou comentar porque eu não me aguento. Por favor, amigo. Porque eu sou impertinente às vezes. Mas veja, Carlos, acho que é muito interessante quando você vai trazer essa questão da Glória Anzaldúa, como você ressaltou, um texto de 85, né? Mas que reflete questões extremamente contemporâneas, né? E agora, em 85 isso não era uma realidade no Brasil, mas que agora é uma realidade brasileira, né? Em larga escala dentro do Brasil isso acontece, né? E que talvez a Glória Anzaldúa ela dê vazão para outros escritores que hoje escrevem nos Estados Unidos, mas que são latino-americanos, escrevem em inglês, mas pertencem a uma literatura latino-americana, como, por exemplo, o Junot Díaz, que é dominicano, escreve em inglês nos Estados Unidos, mas é latino-americano, o texto dele inteiro é latino-americano, ou a Júlia Alvarez, né, que também ela é uma escritora também dominicana, o Junot Díaz nasceu na República Dominicana e migrou para os Estados Unidos. A Júlia não, a família dela migrou antes e ela nasceu lá, mas dentro de uma comunidade latina nesse lugar, e eles dois vão expor como este lugar onde eles estão, ela está em Nova York e ele mais para o sul do país, como esses lugares, eles lidam com o fato desses sujeitos serem latino-americanos, falarem em espanhol, terem uma cultura hispânica, mas estarem ali dentro deste lugar que os rechaça em determinada medida, né? E é interessante, eu não sei se você já viu, Carlos, tem um filme mexicano de 2006 que se chama Um Dia Sem Mexicanos. E é uma narrativa do absurdo, né? Em que vai falar
de um dia nos Estados Unidos onde todos os mexicanos simplesmente desaparecem. Eles somem, um passe de máscara, amanhece e não tem nenhum. Né? E como o filme vai refletir como o país para de funcionar, porque todos os serviços básicos não funcionam mais, porque eles são feitos por latinos, né? E todos esses latinos sumiram. Então, é muito interessante isso do filme. E ele vai nos mostrar como que, dentro dessa sociedade que rejeita latinos, que tratam latinos como sujeitos menores numa escala de humanidade, né? Como que ela depende deles para sobreviver, para funcionar da maneira que ela funciona. Acho que é um texto muito interessante que talvez dialogue, é um filme interessante que acho que dialoga muito com isso que você falou, que é extremamente contemporâneo, né? Legal, eu não conhecia, não conheço, né, André, mas vou assistir sim, que bacana. E tem a relação, né, e eu trago também a questão da imagem, né, por mais que Anzaldúa seja a sexta geração, ela é uma ticana, né, já está lá a família dela, sexta geração já do lado de lá da fronteira, né, porque se vocês pegarem o mapa, pessoal, o sudoeste dos Estados Unidos todo era México. Anoiteceu o México e amanheceu os Estados Unidos. É claro que a gente sabe toda a questão da guerra e tudo mais, mas aquele espaço todo é composto pelos mexicanos. E por mais que ela já esteja lá, seja uma cidadã americana, o físico é latino. Então isso tudo, independente se você está lá há muito tempo, se você chegou, você representa o latino ou o mexicano. Mas vou ler sim. Obrigado pela sugestão. Ô Carlos, eu também estava vendo aqui a tua fala, né? Primeiro, me chamou a atenção, né, o trecho, o momento em que fala do terceiro mundo se arrasta, né? Se arrasta. E é muito... É interessante que a gente consegue perceber o impacto, né, da construção da linguagem, né? Porque o se arrastar também está ligado, provavelmente, ao se esconder, né? Ao cruzar o rio, né? E, ao mesmo tempo, a imagem, essa imagem, talvez, literal, né, da coisa, mas também a ideia de submetido, né? Submisso a isso. E é muito bonito, né? Eu sempre lembro do Compagnon, quando ele fala que a literatura tem capacidade de... Uma dos poderes da literatura é apontar os limites da linguagem. Né? Então, quando se constrói essa imagem, né, do terceiro mundo se arrasta, que é um metafórico, mas que está cheio de sentidos, demonstra que há coisas, barbáries, né, desigualdades que a gente não consegue nomear, senão por meio da metáfora, por meio da linguagem, da literatura. Então isso é muito, muito forte, né? E eu não conhecia a escritora e achei muito forte. E eu tô lembrando essa questão de fronteira, aproveitando que o André falou do Joca, né? Eu tô lembrando de Curva do Rio Sujo, do Joca, que inclusive virou filme, né? Chamado Não Devore Meu Coração, que é estrelado pelo Cauã Raymond, inclusive, que vai tratar da fronteira, né, com o Paraguai, do Mato Grosso com o Paraguai, né? E dessas questões enfim, indígenas, agricultores, né? Todo esse processo que acontece aqui, né? E aconteceu e acontece aqui. E só para não deixar de fazer o merchan, né? O André vai estar num evento que eu estou organizando, um seminário um simpósio internacional chamado CIEL, que é aqui do programa de mestrado aqui da UEG, que vai acontecer no mês que vem. E a gente vai ter a graça, né, de ter uma mesa que vai estar o André e o Joca Terron vai estar lá conversando com o André. Então vai ser uma experiência bem legal. Vou até colocar aqui o site para quem quiser se inscrever, é gratuito o evento. Estou nervoso, inclusive, com esse evento de falar com o Joca. Tá? Então, é um evento gratuito, né, internacional, e quem quiser participar, os professores, os alunos, também vão ter várias mesas interessantes, né? Eu coloquei no chat o link para vocês. E o Joca vai estar lá conversando com o André e com alguns colegas nossos aqui da UEG. Então, convidar todos e todas para participarem. Samuel, Karina, depois me manda o material de divulgação para eu espalhar aqui pelo IF, por favor. Você me permite, beleza, então, Karina? O Samuel levantou a bola, eu vou falar do meu também, ué. Eu também vou falar, tá? Aí, pronto, ó. Vou colocar no link no chat aí para vocês. O nosso evento, que começou de uma vontade de falar sobre a produção da Glória Anzaldúa no Brasil, e hoje, né, se configurou num evento internacional
onde nós vamos receber a professora Norma Cantu, o professor Eri Alvarez, que são lá dos Estados Unidos, são especialistas assim a professora Norma Cantu trabalhou com a Glória Nzaldúa, vivenciou toda a experiência, a trajetória, né, como viveu com a Glória Nzaldúa lá na fronteira. Então, assim, vai ser bem legal, estão todos convidados, espero que possam nos ajudar a refletir. Então, nós vamos ter palestrantes do mundo inteiro, e as comunicações também vão ser bem legais, com trabalhos do Brasil todo. Então, tá aí o convite. Obrigado, Karina. Fazendo meu merchan também, como Samuel e Carlos, eu vou fazer 2 merchans aqui, tá? 2 eventos que vão acontecer. Um é da Semana de Letras da UEMS, tá? Eu estou organizando. Ela vai congregar pessoas aí de diversas partes do país. Não sou só eu que estou organizando, claro, eu organizei só a parte de literatura hispânica, mas tudo bem. Agora, ela vai congregar questões das letras como um todo, é uma semana toda de evento, tá? Então, estão convidados, o evento é online e gratuito, né? Mas é um pouco voltado para questões relativas às letras em si, mas é interessante. E outro evento que eu quero divulgar é o primeiro simpósio internacional de crítica feminista e autoria feminina daqui do Mato Grosso do Sul. É um grupo que a gente criou aqui estou eu, a professora da UFGD, da UFMS, a gente tem gente da Espanha, da Turquia, então é um grupo que está bastante diversificado. E nesse simpósio de crítica feminista, a gente vai dar prioridade a escritoras mulheres, né? Eu vou estar numa mesa entrevistando a Patrícia Mello, né? Então, a gente vai ter escritoras como a Patrícia Mello, a Natália Borges Polesso, tem uma escritora de Cabo Verde, tem a Maria Rosa Lorro, da Argentina, né? Então, é um evento que vai ser bem interessante e diversificado, que privilegia estudo de escritoras mulheres das Américas em si, tá? É isso. Pessoal, quero agradecer, né, ao aceite, ao convite do André, do Samuel, do Carlos, pelas falas maravilhosas. Ler um comentário aqui do chat rapidinho, da Isadora. Sensacional essa palestra, rendeu muitos livros para minha lista de desejos da Amazon. O professor Flávio também elogiou as falas da mesa, juntamente com a professora Cleide, né? Somos amigos de longa data, e vou divulgar todos esses eventos no nosso grupo de letras, porque o pessoal de letras está muito articulado aqui, né, no IFMS, a gente está se unindo e juntando forças. E pelo adiantado da hora, quero agradecer a presença de todos, né, os resistentes que ficaram até o fim. Não esqueça de assinar a lista, de participar da nossa Semana de Ciência e Tecnologia, de curtir nossos trabalhos da FECIGRAM, né, que são maravilhosos. A gente está tendo a oportunidade de ver o que os jovens estão fazendo, e espero que a literatura possa sempre nos unir nesse planeta que, né, cria-se um tecido, mas que sempre envolto de ciência, pesquisa, responsabilidade, né? Então, agradeço de coração ao aceite, Carlos, André, Samuel, pelas falas, pelos ensinamentos nessa manhã, e um bom evento para todos. Muito obrigada, e se vocês quiserem mandar seu último alô para a galera, esse é o momento. Obrigada, bom dia. Bom, eu agradeço, Karina, pelo convite. Acho que foi muito legal estar aqui junto com o Samuel, junto com o Carlos. É sempre enriquecedor ouvir colegas que têm alguma coisa interessante a dizer, né? Porque tem pesquisas aí que a gente não gosta muito, mas né, elas fazem parte. Mas de colegas que têm coisas interessantes a dizer, eu acho que contribuem muito para a nossa formação como pessoa, né? Eu acho que a literatura tem essa... Se a gente pode dizer, se é que podemos dizer, de uma função da literatura, acho que esse trabalho com o ser humano, essa função de tornar a gente talvez mais humano do que a gente tem sido ultimamente, né? E obrigado a todos que estavam aí presentes. Obrigado, Karina, obrigado, André, Carlos, foi muito bom ver vocês, conhecer, né, algumas pessoas aqui, rever meus amigos, e espero cruzar com vocês mais vezes aí, tá bom? Valeu.
Obrigado, então, gente. Estender os cumprimentos, o André, o Samuel, a Karina, vi o Flávio aqui, a Cleide, o Jack, o Ricardo, a Isadora está aqui também. Um abraço a cada um de vocês. E que, quem sabe, em breve a gente possa fazer um evento como esse também mais próximo, né, Karina? Um evento, né, das letras do IFMS, trazer, né, Flávio? O Flávio está aí, o Flávio é o cara da organização também, para fazer um movimento cada vez maior aí das nossas letras e fortalecer. Acho que é isso que nós temos que fazer, juntar as panelas e fazer um bom caldo aí para ajudar a nossa comunidade. É isso aí, é isso aí. Vamos fazer acontecer. Obrigado, gente, pela fala aí. Foi maravilhoso. Beijo, pessoal. Acompanhem a Semana de Ciência e Tecnologia e até mais.